comparação com os desfalques que o Palmeiras tinha. De qualquer forma, foi um grande jogo mesmo, né? Um golaço do Estevão que vai se firmando. E aí acho que o próprio Lázaro, acho que tem feito partidas, se não excepcionais, tem feito boas partidas, é um cara que se entrega... É muito regular ele. É muito regular. E aí eu acho que vai dar para a gente fazer um link daqui a pouco com a questão do Dudu. Quando a gente for falar de Dudu, a gente fala do que esse time jogou, sem Felipe Anderson e sem Dudu, nas duas últimas partidas. Foi um time que fez, na minha opinião, as suas duas melhores partidas da temporada nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha só, Berner, para passar para você aqui, a gente falando dos desfalques, né? Os dois times muito desfalcados. Então vamos lá, o Galo sem o Everson, que estava suspenso, Maurício Lemos suspenso e o Batalha suspenso. O Rubens, departamento médico, o Otávio Mariano também, o Arana convocado, o Alan Franco convocado e o Vargas também convocados aí para suas respectivas seleções. O Palmeiras, o Dudu fora, ainda por causa, agora já numa questão física, mas sim pela questão desse imbróglio aí com o Cruzeiro, que está resolvido, pelo menos no primeiro momento. Gomes, convocação, Richard Rios, convocação. O Endrick, você pode considerar ainda um desfalque, porque se não fosse a seleção ele ainda estaria com o Palmeiras. O Bruno Rodrigues, cirurgia, e o Rômulo, né? Dá para falar recém-contratado? Dá ainda, né? Lesão na coxa direita. Então, esses os desfalques das duas equipes aí para o jogo de hoje. Bom, boa noite a você, William, Jean, Calçade, aos fãs de esportes. Você está me perguntando quais desfalques fazem mais falta? Queria chegar aí. Os do Atlético, porque eu acho que o Endrick não poderia jogar. Se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem. Eu tenho dúvida, hein? Ele teria que se apresentar quando começasse a data FIFA. Eu acho que esse era o acordo com o Real Madrid, eu posso estar equivocado. Tá, mas de qualquer forma, eu acho que pelo tipo de jogo, e aí tem a ver com com as ideias dos treinadores, o Atlético com um jogo mais propositivo, um jogo mais rebuscado que o do Palmeiras com a bola, o Palmeiras com um jogo mais consistente, com um trabalho mais consolidado, com mais alternativas do que o trabalho do Milito, o Milito sente mais a falta desses jogadores do que sente o Abel. Tá? Isso posto, eu concordo com o Jean sobre Palmeiras ter jogado melhor antes da expulsão. Acho que, obviamente, a expulsão condiciona a facilidade com que o Palmeiras venceu o jogo. Eu não sei se com 11 contra 11 o jogo seria como foi. Eu acho que o jogo seria mais difícil. Não quer dizer que o Palmeiras não venceria, nem que o Atlético não empataria. Mas aí eu entro no que disse o Calçade. Eu não tenho ideia do que disse o Hulk, ou do que não disse o Hulk. Então, partindo desse princípio, de que eu não sei, e me apegando apenas ao que aconteceu em campo, eu achei que a vitória diante do Palmeiras acabou sendo até magra. O Palmeiras produziu para conseguir uma goleada maior. Vamos lembrar que o Milito ainda abriu mais o time mesmo com a menos no segundo tempo, buscando... Não é nenhuma crítica, eu estou falando uma constatação. E o Palmeiras se aproveitou disso. Eu entendo perfeitamente ele, porque é como ele prepara a equipe, é como ele está acostumado a construir o jogo. Ele tinha que achar um gol ali, para ele, talvez para o Milito, olhando para os pontos corridos, tomar de 3-0, 4-0, ou tentar conseguir 1-1, 2-1, tentar mudar o jogo, principalmente na parte anímica, mudando, obviamente, a característica de um jogador, seja a maneira como ele enxerga o futebol, e é essa maneira que tem feito do Atlético um time muito competitivo e capaz de ganhar os campeonatos que disputa. O Atlético é um dos favoritos em todos os campeonatos em que está, né? E continua entre os favoritos, mas eu acho que foi uma baita partida do Palmeiras, um Palmeiras diferente. Eu também depois quero falar muito sobre essa questão do Dudu. O Dudu nesse ano ainda não é um desfalque. Depois a gente entra no assunto. Pois é, acho que você não está errado, porque não jogou ainda esse ano. Não sabe como ele vai voltar. É isso. Ele não sabe como ele vai voltar. Nem foi aproveitado no jogo contra o Vasco, hoje nem no banco estava por as questões que a gente já falou. Esse é um dos motivos da Leila imediatamente falar, assina embaixo. Aliás, posso entrar nesse assunto já? Ou você quer que não, calma. Só um minutinho. Já vamos entrar no assunto do Dudu. Só não quero perder de vista, porque daqui a pouco o Abel vai falar do Dudu também, a gente vai entrar no assunto. Eu só não quero perder de vista, então, o lance do Hulk. A gente pode falar do Hulk, volta para o jogo agora, só para não perder de vista. Eu vou pedir para a nossa produção colocar também o lance de novo da expulsão do Hulk, porque a impressão que dá ali é que não há nenhum motivo no lance, daquela disputa de bola ali entre vários jogadores do Palmeiras e do Galo ali. Não tem motivo para cartão. Eu não vi nada demais ali para cartão. O enrosco no gramado, para mim, não é cartão. Não é motivo para o amarelo. Exatamente. Só aí, ó. Precisa ser alguma coisa que ele disse. E a falta, inclusive, é para o Atlético Mineiro aí, certo?
Isso. Para o Atlético ele Mineiro. marca a falta para o Atlético. O que não justificaria um cartão para o jogador do Atlético se a falta é para o Atlético. O cartão não é Esse pela o ponto. falta, porque Pois a é. falta foi cometida pelo jogador do Palmeiras na visão do árbitro. Pois é. Então, assim, alguma coisa a gente imagina que ele falou, xingou, vai tomar um suco de caju ali, sei lá, alguma coisa assim. Eu não quero, Não assim, sei, eu eu não quero não sei presumir, Não dá para adivinhar. porque é o Não dá. seguinte, a jogada no solo, nada. A hora que ele levanta, aí que ele vai dar um amarelo. O Hulk vai questioná-lo, sim, não chega a encostar o rosto nele, a uma distância razoável, né? Regulamentar do ele futebol já brasileiro. leva o amarelo imediatamente. Então, assim, é uma expulsão que precisa de um esclarecimento enorme. Então, Enorme. Porque é o seguinte, tá esquisita. Esquisitíssima. E eu não estou dizendo que é esquisitíssima pelo lado do árbitro e nem pelo lado do Hulk. Só que, olha lá, vem um amarelo, vem outro amarelo. Pois é. O árbitro vai ter que explicar muito bem o que aconteceu. E tem que ser forte. Não adianta falar, reclamou. Não, só reclamou. Me perguntou por que eu dei amarelo, dei outro. Opa, aí... só um indício, o Hulk tá, quando ele fala para a câmera ali, Fiz isso. ele reclama muito do segundo amarelo. Ele só não questionou. fala nada sobre o primeiro, ele fala questiona só- o segundo. Só questionou. Questiona o segundo. É o que ele disse, que ele apenas perguntou. Sem nenhuma outra frase embutida na E pergunta. pede leitura labial. Então, E pede leitura labial. Na verdade, ele fala De que, que ângulo, questionou. Que ele questionou, quer dizer, no momento em que ele toma o segundo, ele questionou o primeiro. Sim. Eu questiono mais o primeiro, se vocês querem saber. Então fala. Eu questiono mais o primeiro, que eu não sei o que aconteceu. Porque assim, cara, e você sabe, né, William, desde o começo da temporada que eu falo aqui, o que precisaria acontecer no futebol brasileiro é a CBF avisar todos os clubes, chamar todo mundo, um representante por clube, colocar todo mundo numa salinha e dizer o seguinte: acabou, acabou. Tolerância zero. A gente precisa ter mais jogo de futebol no Brasil e menos reclamação, e menos rodinha, e menos peitada e tudo mais. Então, assim, para mim, isso eu falo desde o começo do ano. Sim. Acho que é uma coisa que precisa acontecer. Curiosamente, isso aconteceu aonde agora? Na Euro. Eles estão prometendo que vão dar amarelo. Só que lá não tem reclamação, a gente não vê nenhum cartão amarelo, não vê nenhum cartão vermelho e tudo mais. O Hulk, claro que quando a gente vê ele falando para a câmera, no momento que ele fala para a câmera, ele reclama do segundo amarelo. Mas quando ele reclama do segundo amarelo, ele reclama do segundo amarelo dizendo: eu fui falar para ele por que você me deu o primeiro cartão amarelo. Sim. Né? Porque, de fato, assim, eu discuto muito mais o primeiro do que o segundo. O segundo, claro, a gente acha normal, a gente acha distância regulamentar hoje em dia, o cara levantar e ficar nariz com o árbitro e ir para cima do... É normal no futebol mas não brasileiro. ficou, Você né? acha que no Mas ele deu primeiro ele cartão, deve não ter se xingado, aproximar. falado alguma coisa ali pro árbitro? Então, eu não sei o que ele falou no primeiro, se ele falou alguma coisa ou não. Claro que o cartão foi por alguma reclamação no primeiro. Agora, eu não sei se ele falou alguma coisa, se ele não falou. Vamos ver qual vai ser a justificativa do árbitro que ele vai colocar na súmula, ainda que isso também, e aliás depois, ele dá uns cutucões... No microfone aqui do árbitro. Então Tá assim, vendo? o Hulk a gente sabe, ele é um pouco destemperado, ele tem sido destemperado, não é só ele, você tem outros jogadores que seguem um pouco esse procedimento, a gente falou ontem do Luciano aqui, assim, eu sou daqueles caras que, repito, temporada após temporada, eu peço a tolerância zero para reclamações. Sim. E quem toma um amarelo, eu não acho que tenha que ter a postura que ele teve. Mas quando ele diz que ele vai para a câmera, ele fala: eu reclamei do primeiro cartão. Eu queria saber por que ele me deu o primeiro cartão. Porque, de fato, o Hulk não fez nada no chão ali que justificasse... Ali zero. Então, assim, mesmo que ele... Porque qual poderia ser uma interpretação? O jogador do Palmeiras faz a falta, ele marcou a falta para o Atlético, mas o Hulk depois deu uma solada, um chute. Eu não vi isso acontecer. Também não. A reclamação, não sei, o Hulk mal levanta, já toma o cartão amarelo. Então, realmente, é o que o Calçade falou. Não dá muito para a gente saber. Mas como disse o Losetti até na transmissão, eu concordo muito com o que disse o Losetti. Eu acho que a discussão, para mim, ela é maior sobre o primeiro cartão amarelo do que sobre o segundo, embora esse procedimento do Hulk no segundo lance seja um procedimento normal aqui no Brasil. Até porque do que o Hulk estaria reclamando se a falta foi pro time dele? Então, acho que Inteligente você ir ali começar a reclamar, já falar alguma coisa, xingar o árbitro, sei lá o que ele falou, Eu né? sei que Tu tem sabe? acontecido alguma coisa fora das Falta câmeras. muito Hoje em dinheiro. dia isso é raro por causa do VAR e do número de câmeras no campo.
a reclamação dele denota uma certa falta de conexão com o que pode acontecer no jogo, que está no futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, você pode dar um empurrão agressivo no cara e não acontecer nada, você pode encostar e ser expulso. Aqui é assim. A partir desse princípio, o jogador entra em campo para ganhar o jogo. E ele precisa se adaptar às dificuldades, ao que é ruim do futebol brasileiro. Eu estou falando da arbitragem, nesse caso, que também é vítima do que é a gestão, da falta de preparação e tudo mais que a gente fala aqui todas as vezes. O Hulk é um jogador experiente. Ele não pode dar esse mole, e eu não estou nem falando que ele deu motivo para ser expulso, tá? Mas eu entendo muito o que o Jean disse. Eu, no chão, na disputa de bola, não tem motivo para dar cartão. Se por acaso ele tomou cartão por causa disso, eu entendo a irritação dele. Se ele pergunta para o árbitro, eu não sei como ele pergunta. Agora, evita. Infelizmente, eu sei que o atleticano está me vendo, está irritado. Claro. Porque está se sentindo injustiçado. E eu não sei se foi ou não foi. Pode ter sido, pode não ter sido. Todos nós falamos aqui. A gente não sabe o que o Hulk falou. Então eu não posso ficar aqui adivinhando, pressupondo, fazendo qualquer tipo de juízo de valor para dizer se o árbitro acertou ou não. Só um detalhe, pelo que eu estava vendo aqui, já é a segunda vez que esse árbitro expulsa o Hulk. Também não vou entrar nessa. No jogo contra o América. Não. Aí o torcedor, você vê a reação na Arena MRV, né? Como é que foi, né? O torcedor saca Sim. Qual é o árbitro e tal, ele tem essa informação. Já começou. Aí tem aquele episódio do Hulk com o Daronco, que até hoje não foi bem explicado. Nem de uma parte, nem de outra, né? Então assim, aí começam a vir vários capítulos envolvendo o Hulk. Aí, claro, o torcedor vai ficar louco da vida, vai ficar irritado, a perseguição com o Hulk e tal. Agora, como a gente não sabe o que aconteceu, são várias coisas que ficam sendo levantadas. A única certeza que eu tenho é que se um dos cartões foi mostrado por causa da disputa de bola que a imagem apresentou... Aí é um grande erro. É enorme. Enorme. Exatamente. Enorme. Exatamente. Enorme. É porque são dois jogadores do Palmeiras sobre o Hulk. E ele leva amarelo. Tá? Disputando só a bola. Ele poderia chutar alguém? Não chutou. Assim, eu vejo que o Hulk se expressou. Saiu de campo, indignado e pedindo uma leitura, um microfone. Então ele confia naquilo que ele está dizendo. Quer dizer, quando ele pede uma prova ali, é porque ele confia... mas ele pode ter passado do limite. Pode. Daronco não sabemos. Coisa, né? Agora, o árbitro tem que fundamentar... Eu estou curioso para ver esse relatório. O árbitro tem que fundamentar muito bem. Porque o Hulk precisa ter xingado duas vezes. Uma expulsão, ou duas vezes o árbitro, ou alguém, um adversário e o árbitro. Não é algo... Você não trata uma expulsão como algo banal. Uma expulsão vai mexer... E dificilmente uma expulsão deixa de mexer no placar de um jogo. Entendeu? Porque ela altera o jogo. Ela altera. Então estava 1-0, terminou com goleada. Então, uma expulsão altera significativamente um jogo de futebol. Então, o árbitro tem que estar muito bem fundamentado e tem que ser a expulsão correta. Eu aguardo a manifestação do árbitro, porque se ela for uma expulsão, se for um argumento assim... Sabe, Bini, que não for pesado... Sim, tem que ser uma coisa... Aí nós temos um problema grave para resolver. Só a curiosidade aqui, porque é o seguinte, foi realmente... Eu citei aqui aquele jogo do Atlético com o América, foi realmente esse jogo, e foi quando o Hulk deu aquele desabafo lá. Mais um mês eu vou embora, ficou louco lá com a arbitragem e tal, etc., saiu reclamando e tudo, e, né, já teve essa passagem com esse árbitro. Também a gente só está trazendo uma informação de uma coincidência, ninguém está dizendo que é perseguição, etc. Outra coisa, para ser justo com o Hulk, tá? Bem rápido. Se os outros jogadores podem reclamar, ele também pode. Sim. Não estou falando do xingar, ou estou falando se ele... Por exemplo, a gente vai entrar na falta de padronização. Mas falta de critério. Gente, assim, eu só acho... É um jogo lúdico. É um jogo lúdico. Se um pode, o outro não pode. A única injustiça que há no futebol é alguém poder fazer uma coisa em campo e o outro não poder. Porque aí vai impactar no resultado, no quanto dinheiro entra no clube, se o cara tem sucesso ou não tem sucesso. O dentro de campo é lúdico. É lúdico. O que torna o jogo desigual dentro de campo é o que impacta fora de campo. Então, não estou defendendo o Hulk. Só falando que o jogador brasileiro reclama por tudo quanto é motivo, chega perto do árbitro, não toma amarelo, etc. Tal. Não estou falando que o Hulk não tinha que tomar. Eu não sei o que ele falou. Então, não, mas porque assim, aí eu não estou dizendo sobre hoje, tá? Vamos esquecer o hoje. Tá. Porque o que pode ser a argumentação de uma perseguição tem a ver com o passado, tá? Sim. Acho que o lance de hoje a gente já falou. Não dá
para normalizar a atitude do Hulk nos campos de futebol do Brasil desde que ele voltou. Ele é um cara que reclama acima da média, assim como o Luciano reclama acima da média, Sim. assim como o Gabigol reclama acima da média. Então, assim, eu não acho que a gente deva, de alguma maneira, absolver esse tipo de comportamento. Repito, não estou falando de hoje. Eu acho que hoje, para mim, fica muita dúvida, sobretudo em relação ao primeiro cartão amarelo, porque não sei se deu tempo dele xingar ali no chão, ele xingou o árbitro, porque ele mal levanta e já toma o amarelo. Então, assim, lance de hoje à parte, não é verdade, assim, o Hulk não reclama igual aos outros jogadores, assim como alguns jogadores no futebol brasileiro não reclamam igual a outros jogadores. Cada um tem sua personalidade. Sim, mas é que quando você diz, veja se não bem, acontece nada com ele tem o direito e os outros não têm direito, ele não tem direito e os outros têm direito, não é verdade. Eu não falei que isso acontece só com o Ele Hulk, eu tô falando é que ele um tem o cara direito dos outros. acima da média Só nesse isso. tipo de comportamento. E eu, assim, na minha opinião, eu falo isso desde sempre, desde o começo do ano, a gente tem que apontar o dedo para jogadores que agem Dudu era um que dessa reclamava maneira. acima da média. A gente tem que... O Dudu reclamava acima da média em volta da carreira. Peitou o árbitro. não sei o quê. Perfeito. O Dudu é o melhor exemplo, inclusive, de que é possível haver a mudança. Porque o Dudu era mais insuportável do que o Hulk. Escapou de uma Mas aí é do suspensão. indivíduo. O não é do Dudu, futebol. o Dudu Perfeito. chegou a peitar o árbitro, né? Klaus, Não sei se foi. Não, sei foi se o Daronco. Não foi o O Daronco. Paulista foi no No Paulista Estadual, E o Dudu não ia nem conseguir peitar o Daronco. O né? Abel chegou. Isso, Desculpa, tá quem num- peitou o Daronco foi o Hulk. o Um Dudu umbigo foi- do Daronco. O Hulk tem condição de Aí peitar o pode, aí Daronco. pode. Aí é o Hulk com o Thanos. Vamos lá, vamos ouvir o Abel. Como te disse, acho que foi um jogo onde nós entramos muito forte, na minha opinião, e merecedores de marcar primeiro. Depois pode acontecer contingências de jogo e não vou falar sobre a situação da expulsão, porque não é a mim que me cabe. E claro que depois da expulsão a ganhar 1-0, o jogo ficou menos difícil. Mesmo assim, o adversário, ao intervalo, corrigiu os jogadores a preparar já a possível substituição que o treinador do Atlético Mineiro podia fazer, que era tirar um zagueiro e jogar em 4-2-3. Foi isso que fez. Logo no início da segunda parte, os meus jogadores olharam para mim logo a dizer: professor, como tínhamos falado, é assim que eles vêm. Estivemos preparados para isso. Acho que fizemos um jogo inteligente, maduro, corajoso, em casa de um estádio lindíssimo, que eu particularmente gosto da grama. E os nossos jogadores e o Atlético Mineiro merecem bons espetáculos. Infelizmente ou felizmente caiu para o nosso lado, num jogo menos conseguido do nosso adversário e num jogo onde o Palmeiras mostrou toda a sua força coletiva, e é por aí que nós jogamos, e uma coragem de vir a este jogo, discutir o jogo desde o primeiro minuto, e na minha opinião, por tudo que aconteceu durante o jogo, eu acho que fomos uns justos vencedores. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras, a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa rescisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você teve com ele depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo, para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele: Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário.
E o Dudu disse-me: professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe: Dudu, eu vou-te dizer uma coisa. Eu não faço equipas para a torcida. Eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou. Quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E, portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa Presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E, portanto, hoje vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu, tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, é assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela, nem sou ator principal, nem sou ator figurante, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau, a tapar os buracos, a ajustar as velas, como tu disseste, e de repente virem para trás, malta, bem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E vou voltar a referir. A maior estrela que o Palmeiras tem são duas. Periquito e o Porco. São os únicos, que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. Está bem? Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Você chamou agora a atenção por uma característica que você cobra muito dos seus jogadores, que é de correr muito, de buscar a bola no ataque. E eu queria chamar a atenção para um jogador que se destacou muito no início do ano, foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, um dos melhores jogadores. E agora, depois da saída do Endrick, o Flaco teve pouquíssimos minutos contra o Vasco. Hoje ele entra no final e consegue deixar o gol dele. Como que você projeta a sequência dele na temporada
como um jogador que integra aí o seu elenco? É um dos nossos avançados, juntamente com o Rony. Se tu te lembrares, ele teve uma lesão e teve que sair por uma lesão. E depois jogou primeiro o Rony, teve muito bem no último jogo, teve muito bem no jogo com o Criciúma. Eu lanço-vos um desafio. Vocês sabem onde é que começou o lance que deu o escanteio do golo da vitória? Eu desafio-te a ti a veres onde começa o lance que dá o escanteio que vai dar a vitória. Quem é que vai lá, quem é que recupera, quem é que leva para a frente. Pronto. Agora, eu adoro os dois. Adoro o Lopes, que jogando 5 minutos, ou 20, ou 50, entra e joga e faz. E deixem-me também dizer-vos outra coisa, com todo o respeito. Uma coisa é o Paulistão. Os adversários não são iguais. Certo? E vocês já viram a vontade que os adversários jogam contra o Palmeiras, certo? Já viram como é que o Santos jogou contra o Palmeiras, não viram? E já viram como é que está o Santos agora, não viram? Pronto. É isto que eu tento-vos dizer. As equipas contra o Palmeiras metem a faca nos dentes e vão dar o melhor. E nós temos que fazer igual. Se nós corrermos tanto como o nosso adversário, a minha equipa tem muita qualidade. Individual e coletiva. E eu esses dois, portanto, eu não posso só falar do Lopes, se não falar também do Rony, que são os nossos dois centroavantes, não é? São exatamente, estás a ver como chegaste lá, quero um jogo mais de profundidade, tenho o Rony, quero um jogo mais de aproximação e de cabeça, tenho o Lopes, e tenho um que, para o mal dos meus pecados, hoje se lesionou, que é o Lázaro, que estava a dar coisas que a equipa estava a precisar, e infelizmente hoje lesionou-se. Isso foi o mais negativo hoje do jogo, foi perder um jogador que me estava a fazer a ligação do meio campo e para o ataque, a chegar à área, mas é o que é, vamos procurar outras soluções, como te disse. Outro marinheiro vai ter que pegar na vela e remar no remo e ajudar a remar. Abel, boa noite. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Abel, eu queria saber de você como você tem tratado toda a renovação do elenco do Palmeiras depois de tantos anos comandando essa equipe. Queres mesmo saber? Com amor, carinho e responsabilidade. E eu fico muito triste quando dizem que o meu relacionamento com os jogadores é ruim, porque essa é a base de tudo. Se quando quiserem perguntar qual é a base do meu trabalho, a base onde tudo começa é no relacionamento. É no relacionamento. Por isso fico triste quando vejo mentiras estampadas, ou então, porque vocês sabem também como eu, deve interessar a alguém dar esse tipo de notícias. É como te disse, com muito amor e carinho, e com muita responsabilidade. E eu hoje, quando vi o Fabinho entrar no jogo, vou-vos dizer o que é que eu lhe disse no final. Quando vejo o Fabinho entrar no jogo, a fazer aquelas duas recuperações, a correr para trás, a roubar, eu digo, eu não vou buscar ninguém. Eu não sei se é contigo que eu vou ganhar ou não, mas é contigo que eu quero ao meu lado. Não sei se é contigo, é com jogadores assim como ele, com vontade. Como já te disse, a estrela é a equipa, é para a equipa que nós jogamos, e eu gosto desses jogadores. Quando tu precisas, eles entram e dão a vida. E eu falo do Fabinho porque aqui toda a gente olha só, tem que driblar, tem que fintar, tem que correr, tem que fazer tudo. Tem que driblar, tem o golo do Estevão. As pessoas perguntam-me, mas porquê é que tu disseste que ele fazia coisas diferentes daquilo que já viste? O golo que ele fez, já outros aqui o fizeram. Agora, roubar a bola como ele roubou para fazer o golo, poucos o fazem. E é isso que eu não cobro, eu cobro de todos os jogadores a mesma coisa. Que idade é que ele tem? 17? É o que eu cobro dele. Ele no final estava todo contente. Sabes onde é que começou o teu golo espetacular? Lá foi na recuperação de bola. Então, para fazer golos é preciso recuperar a bola. Portanto, é isto. É com amor, carinho e muita responsabilidade. Abel, olá. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fala e pode fute. Abel, em todos os veículos de comunicação, saíram meio dessa novela do Dudu, que integrantes de uma organizada tinham conversado com o jogador nessa possível saída dele. Na sua visão, que a gente vê seu perfil como gestor até de pessoas, que você enxerga isso
integrante organizado, conversar diretamente com o atleta, você acha que pode interferir na carreira, em alguma decisão, até mesmo dentro de campo com o jogador? Você acha isso correto? Não, a vida pessoal, o jogador, eu vou ver se eu me consigo explicar com vocês. Quando os jogadores saem da porta do CT para fora, eles são livres de fazer o que quiser. Vivemos em democracia, em liberdade, cada um faz aquilo que quiser. Eu só cobro do CT para dentro. Como é que treina, o que é que tem que fazer, a todos. A vida particular deles, não sou eu que decido. Como eu te disse, eu sou treinador, quem gere a gestão de carreira dos jogadores é do agente, a gestão do clube são dos presidentes e o técnico treina e ajuda os jogadores a serem cada vez melhores. Essa é a minha função. E o que o Dudu, essa é só a minha única preocupação. 9 meses de recuperação, a ajudá-lo da forma que eu podia, ainda agora com conversas para dizer, Dudu, como é que te sentes? Essa é a minha função, para que ele volte àquilo que nós queremos dele. É rendimento, é fazer golos, é fazer assistências, é defender, é atacar, né? Já para não falar dos títulos que ganhamos juntos, é só olhar os números. Quando quiserem, olhem para os números e vejam quantidade de jogos que jogou, tudo, títulos, para depois não virem arranjar histórias. Eu não jogo contra nenhum jogador do Palmeiras, a não ser que hajam ali, se fizermos o rachão, aí, meu amigo, eu quero ganhar, como vocês veem às vezes aqueles jogos que eu faço com eles, quando há o rachão. Agora, eu não jogo contra os jogadores de Palmeiras, eles são meus jogadores, e eu dependo deles. Todos eles precisam do meu amor e o meu carinho e a minha atenção. Agora, eles sabem, todos, por regras da FIFA, só podem jogar 11 e entrar 5. E para o mal dos meus pecados, em agosto de 2023 fiquei sem menos uma opção. Foi a lesão do Dudu. Há 9 meses que ando a jogar sem o Dudu. Portanto, ele, como te disse, como a nossa Presidente falou, ele tem contrato até 2025 e o meu desejo, é que rapidamente ele possa fazer assistências, golos, atacar, defender, que é o que todos nós esperamos de um jogador do nível dele.